Boa noite, queridos alunos. Como nós já vimos nas nossas aulas anteriores, a questão sobre a formação integral do missionário. Eu gostaria, nesta noite, de começar lendo a palavra de Deus no livro de Atos, capítulo 13, a partir do verso 1 até o verso de número 3. Diz assim a palavra do nosso Deus. Havia na igreja de Antioquia profetas e mestres, Barnabé, Simeão, por sobrenome Níger, Lúcio de Cirene, Manaém, Colasso de Herodes, o tetrarca e Saulo. Servindo eles ao Senhor e jejuando, disse o Espírito Santo: separai-me agora, Barnabé e Saulo, para a obra que eu os tenho chamado. Então, jejuando e orando, impuseram sobre eles as mãos e os despediram. É muito bom lembrar, que a formação integral do missionário, ela aborda a vida do missionário desde o seu chamado, a sua convicção, a sua ida, a sua permanência no campo, e também trata da igreja como enviadora desse missionário, a responsabilidade que ela tem sobre o missionário que ela envia. Esse texto que nós lemos aqui mostra realmente o valor que Deus dá, a importância que Deus dá ao chamado missionário. Nós sabemos que lá em Efésios, no capítulo 4, ele fala sobre a questão dos ministérios, que Deus mesmo escolheu, uns para apóstolos, outros para mestres, outros para doutores, outros para pastores e outros para evangelistas. Quando a gente vai, de um modo geral, olhar a questão desses ministérios, nós vamos ver que, aparentemente, o que tem menos importância é o do evangelista ou missionário. Por quê? O pastor local, ele tem o seu apoio. Ele tem uma casa pastoral, ele tem o seu salário, ele tem um grupo de pessoas fixa com quem ele trabalha todos os dias, ele tem liderados. E a facilidade do desempenho do ministério pastoral, apesar de ser um ministério árduo, ele há realmente, aparentemente, mais vantagens. Por exemplo, o pastor, até certo ponto, ele pode escolher uma cidade onde ele vai pastorear, o lugar onde ele vai morar, a igreja que ele vai cuidar. Já o missionário, ele é enviado, ele não tem escolha própria, mas ele é indicado pela igreja para ir a determinado local. Muitas vezes, o missionário ele vai para uma terra bruta, para um lugar onde não tem ninguém, onde ele não conhece ninguém. Geralmente, o missionário ele é abruptamente separado da família, dos amigos, da igreja, da membresia, e ele se vê, de repente, sozinho, numa terra estranha, entre pessoas estranhas, cultura diferente, a estrutura da cidade, às vezes, bem aquém daquela onde ele vivia. Então, é algo assim, bem atípico. E eu fico pensando, exatamente, hoje, nós temos um enfoque grande em missões, mas nós sabemos que, geralmente, hoje as pessoas têm chamados missionários para os grandes centros, para as grandes capitais. Os lugares menos favorecidos, os lugares menores, às vezes têm a dificuldade de ter alguém como missionário, porque hoje as pessoas buscam muito o comodismo, buscam centros mais elevados, onde tem um shopping, onde tem uma boa escola para os filhos, e às vezes o sertão, os lugares menos promissores, fica sem a presença do missionário. Mas nós sabemos que missões, ela está no coração de Deus. Ele foi o primeiro missionário, foi ele que enviou o que ele tinha de melhor para missões. E quando Jesus veio, ele não veio para passar num tapete vermelho, não. Ele veio para sofrer. Para sofrer no deserto,
para sofrer nas estradas poeirentas da Galiléia, para viver entre os menos favorecidos, entre os enfermos, os endemoniados, os carentes de tudo. E foi o lugar onde Jesus desenvolveu o seu campo missionário. Quando a gente olha para isso, nós podemos tomar como modelo, como exemplo para a nossa vida. Então, por isso que a formação integral do missionário nos leva a ver esse missionário desde o seu chamado, desde a sua convicção até o seu envio e a sua permanência no campo. Nós temos como objetivo geral da nossa disciplina mostrar a vocês, alunos, a realidade missionária, visando uma conscientização maior para a sua vocação ministerial. Então, vocês que estão estudando missiologia e estão vendo essa matéria exclusiva de formação integral do missionário, vocês precisam realmente se redescobrir no chamado de vocês. Para que vocês estão aqui? Por que vocês estão aqui? Até que ponto vocês têm um chamado missionário? Por que vocês estão fazendo missiologia? Esse desejo que surgiu no coração de vocês realmente tem sido alimentado pela palavra de Deus? Ou você em algum momento entra em choque, entra em contradição, entra em desespero, tem vontade de desistir? Como é que está a sua situação como chamado missionário, como tendência missionária na vida que você está vivendo hoje? Nós sabemos que temos que conhecer os desafios e temos que ver também a possibilidade da realização desses desafios. Que os desafios não sejam medo, não seja empecilho, não seja algo que venha tirar a nossa visão do chamado de Deus para as nossas vidas. Precisamos desafiá-los a vocês terem ideia do que é o ID, de quem chamou para fazer missões, quem enviou, que campo Deus está dando para você. O que é que Deus quer realmente de você? Precisamos analisar a experiência de missionários, observando as deficiências e vitórias do ministério, tentando evitar os erros do presente para maiores sucessos no futuro. O nosso grande missionário na Bíblia é o apóstolo Paulo. O apóstolo Paulo, ele fez 3 viagens missionárias, fundou igrejas, evangelizou de dentro da prisão, teve momentos difíceis na sua vida. A gente vai ver esse relatório de Paulo, ele contando da sua vida missionária. Ele passou por açoites, por algemas, por calúnias, pelo desamor de alguns irmãos, por escassez, por enfermidade, companheiros que o abandonaram. Então, tudo que foi de adversidade, o apóstolo Paulo sofreu. Ele sofreu naufrágios. Nós temos, por exemplo, lá no livro de Atos, quando Paulo está dentro daquele navio, a Bíblia diz, a palavra de Deus nos diz, que o chefe do navio não deu crédito às palavras de Paulo. Preferia acreditar nas outras pessoas. Até porque Paulo estava ali como prisioneiro. Então, o que é que um prisioneiro tem de verdade? O que é que ele tem para passar para outras pessoas? Então, ele era visto assim, não com bons olhos. E por isso, a mensagem que Deus enviou para aquele grupo, naquele naufrágio, através de Paulo, ela não foi bem aceita. Então, o missionário, muitas vezes, ele fala ao ermo, ele fala ao vento. Às vezes, as pessoas não dão ouvidos à palavra do missionário. Mas isso não é desafio para nos desencorajar. Pelo contrário, se nós cremos naquele que nos chamou, se nós temos a convicção do chamado, se nós sabemos que ele está conosco, então o missionário ele não tem o que temer.
E eu gostaria de dizer a vocês que é um dos ministérios mais lindos, é o ministério do missionário. Você pega a pedra bruta, você pega aquela pessoa que às vezes nunca nem ouviu falar de Jesus, que não tem nenhum conhecimento da palavra de Deus. E você vai ali trabalhar aquela pessoa através do evangelismo. Alguém que está cego espiritualmente, e você, através da Bíblia e com a ajuda do Espírito Santo, você vai ver essa pessoa ter olhos abertos, o véu cair, e ela poder entender a palavra de Deus. E você ter o privilégio de ver essa pessoa confessar Jesus Cristo como seu único e suficiente Salvador. O missionário também tem o privilégio de discipular essa pessoa que ele ganha para Jesus. Que ele consegue, através do Espírito Santo de Deus, realizar um milagre do entendimento da palavra. E essa pessoa chegar ao pleno conhecimento de Jesus Cristo. E aí o missionário vai estar ao lado dele para discipulá-lo, para caminhar com ele, para ser exemplo, para ajudá-lo, para ter uma vivência normal e diária com essa pessoa. As experiências missionárias, muitas vezes, elas são chocantes. Quantos missionários que a gente escuta eles dizerem que foram rejeitados nos lugares onde eles foram? Eu me lembro de um projeto missionário que nós realizamos na cidade de Itatuba, há alguns anos atrás. E só numa rua que nós fomos evangelizados, de casa em casa, 18 casas bateram a porta no meu rosto. E da pessoa que estava comigo, a minha dupla. E foi assim um dia tão difícil, mas é interessante, porque o missionário ele não desiste, mesmo em momentos difíceis, em momentos que nos questiona, que quer nos enfraquecer. Mas aí nós temos fé e convicção naquele que nos chamou. E é isso que nos dá força, nos encoraja a continuarmos na batalha, né? Além desses objetivos gerais, nós temos também objetivos específicos. Por exemplo, precisamos ver a necessidade que o missionário tem dele possuir um caráter cristão ilibado. O missionário, ele precisa, em primeiro lugar, ter um encontro muito específico com Cristo. Cristo precisa ser o seu modelo diário. O missionário é aquele que precisa ter sua vida com Deus, sua devocional, momentos a sós com o Senhor. Precisa conhecer a Deus, ter intimidade com Deus, para que o seu caráter seja trabalhado. O missionário, acima de tudo, ele precisa ser servo. Ele precisa ter renúncia na vida. Ele começa renunciando, como eu disse lá no início, a família, os amigos, às vezes um bom emprego, e Deus o arranca dali e leva para um lugar inóspito, um lugar onde ele não tem nem certeza do que vai comer, do que vai vestir, do que vai ganhar. Mas ele vai, como se fosse de olhos fechados, guiado pela mão de Cristo, sabendo que, no fim, tem um final feliz. Porque aquele que o chamou é poderoso. E aquele que começou a boa obra é perfeito, é fiel, para aperfeiçoá-la até o fim. E dentro desses objetivos específicos, nós queremos ver que esse caráter cristão, para tornar-se um missionário eficiente, é necessário que você tenha o caráter de Cristo. Você não pode fazer acepção de pessoas, você tem que amar a todos, você tem que aceitar todas as pessoas de raça, credo, situação financeira, seja de que maneira for que ela venha ao seu encontro, ou que você vá ao encontro dela, você precisa receber essa pessoa com muito amor, com muito carinho. Não pode ter um caráter doble. Você precisa ser uma pessoa que realmente tenha o caráter de Cristo na sua vida.
O missionário, o que tem chamado, ele precisa realmente ter o interesse de ter um preparo adequado na palavra de Deus. É por isso que vocês estão aqui. Vocês precisam aprender mais de Deus. Vocês precisam ter uma vida mais íntima com Deus, uma comunhão perfeita com o Senhor. E isso não pode ser feito de 8 em 8 dias, de mês em mês, mas é diário. Todos os dias, o missionário precisa estar aos pés de Cristo. Essa comunhão constante com Deus é exatamente o meio pelo qual o missionário vai obter a graça de Deus para a sua vida. O missionário precisa gostar de ler, precisa ler muito a Bíblia, muitos livros sobre missões, testemunhos. Então, deve ser uma pessoa preparada, porque ele não sabe que público ele vai encontrar. Ele pode pegar do mais indouto ao mais sábio. Foi assim com Jesus. Jesus pega Pedro, indouto. Pega um Nicodemos, que era mestre. Então, dentro de missões, você não sabe quem é a sua plateia. Você não sabe quem vai ser o seu público-alvo. Porque são pessoas que Deus vão mandando para ter um encontro com você. Então, você precisa realmente ter sabedoria de Deus e também conhecimento humano. Precisamos conscientizar que o missionário, ele precisa ter como modelo Cristo, precisa aprender de Cristo e precisa ser embasado na palavra de Cristo, que é a Bíblia Sagrada. Paulo, escrevendo a Timóteo, ele diz que o obreiro aprovado por Deus é aquele que não tem de que se envergonhar, mas que maneja bem a palavra da verdade. Manejar bem não é você saber abrir um livro de Gênesis, de Apocalipse, de Judas. Não, não é isso. Manejar bem é você conhecer a palavra de Deus para trabalhar na vida das pessoas essa palavra. É você ter conhecimento bíblico para trabalhar a vida daquelas pessoas que não conhecem a Bíblia. Levar as pessoas a se apaixonarem, a ter amor pela palavra de Deus. Eu me lembro muito de Ronaldo Lidório, lá entre os Concombas, quando ele começou a traduzir, né, o livro, a Bíblia para aquele povo que não tinha nenhum versículo da palavra de Deus em sua língua. E Ronaldo Lidório consegue traduzir o Novo Testamento para aquele povo, e ele diz da alegria que aquele povo teve no dia que recebeu uma porção da palavra de Deus. Então você deve amar tanto a palavra de Deus que as pessoas com quem você vai trabalhar, a quem você vai passar o Evangelho, elas possam ter a mesma paixão que você tem pela palavra de Deus. Mas eu queria ainda pensar no foco que nós devemos ter sobre a questão da visão missionária. E eu faço uma pergunta a vocês. Como foi que você sentiu no seu coração um despertamento missionário? Um desafio por missões? Um amor por missões? Quando foi que você começou a sentir o seu coração arder quando você ouvia falar em missões? Foi no princípio da sua fé? Você já tem algum tempo de convivência cristã? Você já tem habilidade com a palavra? Como foi o seu chamado? E por que você teve convicção que você estava sendo chamado por Deus? Isso é uma coisa muito importante. Eu já ouvi muitas pessoas dizer que quando alguém é movido por um propósito, isso o faz caminhar de olhos fechados. Ele quer ser apenas um defensor do seu propósito. Ele quer apenas correr atrás do seu sonho. Ele não importa com o que vai enfrentar na caminhada. Ele tem um sonho, ele tem um objetivo. Ele almeja atingir aquele objetivo. Então, o chamado missionário é isso na nossa vida. É a convicção que Deus nos dá que nós estamos com o coração inclinado
para ir atrás, para ir em busca das almas perdidas. A palavra de Deus nos afirma que uma alma, ela vale muito mais do que o mundo inteiro. Se a gente for pensar em mundo inteiro, no sistema mundial, nós vamos ver que o mundo ele é composto do setor financeiro, social, religioso, político. E tudo isso tem um valor. Mas a Bíblia diz que uma alma vale mais do que tudo isso. Nós sabemos que homens lutam pelo bem social, homens lutam pelo financeiro, homens lutam pelos seus objetivos humanos. Agora, imagine nós lutarmos por uma alma, por uma pessoa que está prestes a ir para o inferno. E através da palavra de Deus, você conseguir tirar essa pessoa desse abismo e trazê-la para Cristo. A palavra de Deus nos diz que o Senhor, Ele nos tirou de um charco de lodo, de um lamaçal tremendo, e firmou os nossos pés sobre a rocha que é Cristo. E ver a diferença que Ele fez na vida de quem o encontrou. Ele colocou um novo cântico nos lábios daquele que Ele resgatou. É isso que acontece no campo missionário, quando você consegue levar a palavra de Deus com maestria, com habilidade, através da sua submissão ao Espírito Santo de Deus. E você vê essa pessoa que outrora tinha um conceito totalmente diferente de Deus. Tinha um conceito totalmente diferente do cristianismo. Ele tinha tradição familiar, ele tinha tradição religiosa, ele tinha tradição histórica, ele tinha tradição social. Ele tinha uma porção de coisas que faziam emaranhado na sua mente e na sua vida. A sua direção era oposta ao caminho de Deus. Mas você, como missionário, como evangelista, você consegue trabalhar a palavra de Deus na vida desta pessoa. E esta pessoa tem os olhos abertos pelo Espírito Santo de Deus para entender a palavra de Deus e ter um encontro com Jesus. E de repente essa pessoa passa a defender valores que antes para ele não tinha nenhum valor. Nós vamos ver o apóstolo Paulo, por exemplo, um homem ímpio, fariseu, de convicção, muito expert naquilo que ele defendia. Para ele, o evangelho não tinha nenhum valor, mas um dia ele teve um encontro com Cristo. E a Bíblia nos diz que o perseguidor tornou-se